Bom, nesse vídeo, também tá cenário diferente aqui, tá? Nesse vídeo, eu quero explicar por que que eu decidi ser trader, por que que eu fiz essa decisão faz muito tempo, por quais motivos eu quis, qual que é a minha história, né, com o mercado financeiro, tá? Eu comecei, acho que foi em 2014, por aí que eu decidi, na verdade eu não lembro qual foi a data exata, né, até porque faz muito tempo, mas eu tava no segundo ano do ensino médio, eu acho, terceiro ano do ensino médio. E eu era muito tímido, eu não conseguia me comunicar direito, não com essa facilidade que eu tenho hoje. Quer dizer, não tenho tanta facilidade assim, mas faço de boa. E nessa época, eu era muito tímido, eu não conseguia me comunicar com ninguém. Então, o que que eu pensava de profissão? Bom, eu preciso trabalhar com algo que não exija que eu me comunique. Embora hoje eu trabalhe me comunicando, né? Também. Então, quais foram as minhas opções? Naquela época não tinha tanto digital quanto a gente tem hoje, então eu não pensei em tráfego pago, eu não pensei em mercado de afiliado, embora existisse, não pensei em quais outros que tem, copy, não pensei em várias outras opções que a gente tem hoje, né? Mas que naquela época não eram tão viáveis assim como é hoje, tão fáceis de da gente conseguir pesquisar sobre. Então, a opção que eu tive naquela época estava começando a aumentar o nível de popularidade do trading, né? E então eu pesquisei sobre isso, comecei a pesquisar, até que eu encontrei o day trade, encontrei principalmente o André Antunes naquela época, era bem famoso, né? Acho que mais famoso quanto ele é hoje, inclusive. Naquela época ele era o único cara assim realmente de referência que a gente tinha no mercado financeiro e no trading em si. Então tinha o curso dele lá, Scalper Trader, que era ele, o André Antunes e o André Hanna, os dois Andréas, né? E eu comprei esse curso deles, o do Scalper Trader, e era um curso maravilhoso naquela época. Acho que até hoje é um dos melhores cursos que eu já fiz. Ou melhor, acho que o melhor curso que eu já fiz é o deles. É um curso extremamente completo, você tem tudo lá. Tipo, tem desde teoria, tem prática, tem. Depois eles melhoraram o sistema deles, que eles fizeram o Scalper Sigma, né? Ficou melhor ainda do que era. Mas enfim, foi ali que eu iniciei a minha jornada. Conheci outros caras também, conheci o Kaique Costa, conheci que eu digo conhecer o curso, né? O operacional deles. Conheci vários outros que não tiveram tanta importância assim, principalmente análise técnica, mas esses dois foram os principais. Três, né? O André Hanna, o André Antunes e o Kaique Costa. Foram dali que eu tirei o meu conhecimento que eu tenho hoje de tape reading. Não tenho vergonha em falar que foi dali que eu tirei minha inspiração. Foi dali que eu realmente aprendi o que é o tape reading, depois eu só fui aprimorando. Mas isso foi lá em 2016. Em 2016 eu fazia cursinho pré-vestibular para cursar economia. Então eu fiz um ano inteiro de cursinho, aí eu larguei um pouquinho os estudos de day trade, tá? Porque eu tinha que estudar bastante coisa, né? Do vestibular, para fazer Enem e tudo. Então acabei que tomou bastante do meu tempo nessa questão do mercado financeiro. Então, em 2017, no final de 2016, eu prestei vestibular para a federal aqui do meu estado, que é o Paraná. Passei em economia, então eu fiz. Em 2017 eu comecei a estudar economia na federal, fiz um ano de economia, fui super bem, eu gostava muito do curso, mas eu não me via trabalhando com aquilo. Por quê? Porque o que eu queria mesmo trabalhar era o day trade, não me via trabalhando no banco, embora eu tivesse já praticamente com estágio garantido no Itaú no ano seguinte, né? Mas eu não queria isso, eu não queria sair da faculdade. Eu saía 5h30 de casa, eu chegava na faculdade às 7 horas, então era bem longe da minha casa. Não queria chegar às 7 horas lá, sair meio-dia da faculdade, uma hora entrar no banco, sair 5, 6 horas do banco, pegar o ônibus lotado. Então eu não queria essa vida pra mim. Não achava que isso ia me trazer algum tipo de felicidade, porque não era isso que eu queria, né? E nessa época, eu lembro que eu tava um pouquinho triste, assim, com a trajetória que eu tava seguindo com a minha vida. E eu não queria continuar com isso. Eu não queria trabalhar em algo que eu não queria, não queria fazer algo que eu não queria. Eu sempre tive muito essa noção de internet, né? Sempre tive muito essa noção de internet, de saber que ali tem uma oportunidade muito grande, que eu poderia trabalhar com aquilo, seja day trade ou não.
Então foi daí que no final de 2017 eu decidi sair. Fechei um ano de faculdade, fiz todas as provas finais do segundo semestre, né? Fechei, nem tranquei, porque eu sabia que eu não ia voltar. Só saí, só não voltei no ano seguinte. E foi daí que em 2018 eu comecei mesmo a iniciar os estudos de forma mais séria. Então, mas o que eu fiz? Ah, mas você ficou sem trabalhar? Não, não fiquei sem trabalhar. Eu, nessa época, como eu sempre falava inglês, sempre falei inglês desde pequeno, fazia curso de inglês desde pequenininho, eu sabia uma forma de ganhar dinheiro com a internet, mesmo sem trabalhar com tráfego pago, essas coisas do marketing digital que a gente tem hoje. Eu fazia o que naquela época? Eu tinha alguns sites que me pagavam para fazer freelance. Então, quais eram os nomes do site? Era site da Appen, Lionbridge, iSoftwork, Softstone, acho, uma coisa assim. E esses sites, o que eles fazem basicamente? Eles contratam várias pessoas para fazer um projeto. Por exemplo, eu preciso que seja traduzido 1 milhão de áudios em português. Preciso de gente que fale português para fazer isso. Então, o que eu fazia? Eu me candidatava para esses projetos, recebia o salário em dólar, né? E fazia esses projetos junto com eles. Fiquei assim por 2 anos, acho, 2 anos mais ou menos. E desse jeito aí. Enquanto isso, eu estudava day trade. Estudava trade, estudava formas de melhorar meu profissional. Só que como não tinha tanto acesso a simulador na época, então era um pouco difícil, mais difícil de conseguir de fato evoluir, porque o simulador era caro para mim na época, não ganhava muito dinheiro, era caro para mim na época. E eu demorei mais para evoluir consequentemente, porque eu não tinha acesso ao simulador, muito menos esperava conta real porque não tinha dinheiro para isso. Então, eu só fui realmente. Eu fiquei meio estudando com foco, sem foco, com foco, sem foco até 2020. Daí 2020 eu comecei a trabalhar com o Herman Grebe, vocês conhecem o Herman Grebe, com certeza. Ali eu fiquei na arena dele, a arena do trader, né? Trabalhei ali com ele 2 anos, 2 anos não, foi um ano e pouquinho, 1 ano e meio mais ou menos. E ali que eu comecei a ter muito mais comprometimento com as coisas que eu queria. Comecei a ter muito mais comprometimento com o day trade em si, com o que eu queria, com essa profissão. E por que eu tive esse comprometimento? Tanto por conta das conversas que eu tinha com o Herman Grebe, me ajudou muito com isso. Lembro que eu via ele como inspiração e vejo até hoje, embora a gente não se fale mais, mas eu vejo ele como uma inspiração até hoje, ele me ensinou muita coisa, não tem como negar isso, tá? Muita coisa relacionada a empreender, muita coisa relacionada a minha mentalidade, muita coisa relacionada à minha forma como eu encaro as coisas, e me ensinou muita coisa, embora de forma indireta, né? Acabava absorvendo muita coisa do que a gente conversava. Muita coisa também dele ver ele fazendo trade, ver ele operando e tal, me ajudou muito. Eu só tive comprometimento depois que eu conheci ele, de fato, porque eu tinha que estar ali na arena todos os dias. Era parte do meu trabalho, né, lógico. Então eu tinha que estar ali todos os dias, eu ficava ali todos os dias, e com o tempo fui criando esse comprometimento. Estudando o simulador todos os dias, e com isso eu realmente fui praticando aquilo que eu já sabia. Praticando, até que no final de 2020, por aí, eu comecei a conta real. De 2021, conta real inteira, o ano inteiro praticamente. E daí que eu saí do contrato para operar mais contratos, e agora 2022. Tem um gato atrás aí. 2022 eu opero com. Eu não opero tão grande, eu opero de 20 a 50 contratos. Mas foi esse ano que eu realmente comecei a alavancar, que ano passado eu ficava em altos e baixos, né? Ganha um pouquinho, perde um pouquinho, ganha um pouco, perde um pouco. E aí pro final do ano que eu comecei a atingir um pouquinho mais de consistência, comecei a operar cripto também nessa época. E acredito que foi isso. Essa foi a minha trajetória no mercado financeiro. Eu busquei uma forma de ganhar dinheiro que não seja relacionada a trabalhar fora de casa, porque não é o que eu quero, não é o que eu quero até hoje. Não quero trabalhar fora de casa, não me vejo trabalhando fora de casa. Mesmo que seja de carro, de ônibus, tanto faz, eu não me vejo trabalhando fora de casa, não me vejo fazendo outra coisa, a não ser fazendo isso. Eu faço outras coisas também, eu tenho um canal no YouTube, canal Dark no YouTube. Vocês não sabem que eu sou dono, né? Porque eu não apareço. Mas eu tenho canal Dark, eu sei fazer tráfego pago, sei fazer copy, sei fazer edição de vídeo, edição de thumb, tudo isso que eu faço sozinho. Então, sei fazer outras coisas. Se caso eu não fizesse day trade, eu saberia ganhar dinheiro de outros jeitos. Eu acho que o marketing digital hoje proporciona isso. Eu acho que muita gente jovem que está por aí sem emprego poderia trabalhar com isso, mas acaba não tendo oportunidade ou não sabendo que existe de fato. Tem muito
quando você conhece esse mercado, parece ser muito falso, né? Você vê as pessoas postam muito resultado, postam, não sei o que, alguém, sei lá quantos, e parece um pouco irreal, né? Mas de fato tem um caminho a seguir com isso. Só que esse caminho você precisa conhecer um pouquinho mais profundamente o mercado para realmente atingir esse nível de conhecimento. Mas é possível, sim, cara. Se você está me vendo esse vídeo e tem a minha idade aí de 20 a 25 anos, ou até menos, sabe que é possível você construir uma carreira com tráfego pago, construir carreira com copy, que eu já trabalhei de copy também, construir carreira com edição de vídeo. É só você estudar, cara. Não é tão difícil, não. Às vezes você trabalha aí fora de casa, ganha 1.500, sei lá, até menos às vezes. Trabalhando o dia todo, sendo que o tráfego pago você poderia arranjar 1.500 num contrato só que você faz. Trabalha pro cara aí, faz você faz uma campanha e fechou e ganha mais do que trabalharia fora de casa. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso. Se vocês quiserem que eu fale sobre isso, eu falo no próximo vídeo aí. Tô pensando em expandir um pouco do assunto do canal, que eu. Na verdade, eu não falo tanto sobre day trade na minha vida. Acho que falar sobre o mercado financeiro é muito cansativo. Tenta falar sobre isso só de manhã na sala. Vocês estão me vendo aqui na sala ao vivo, rodando. E as telas aqui rodando, tem um gato aqui também. Mas é isso. É isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Tamo junto. Uma ótima tarde pra vocês. Um bom feriado amanhã é feriado, dia 15 de novembro. E valeu. Até a próxima.